Malaquias capítulo 3, verso 10. Esse é um texto bem conhecido e bem falado entre nós, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos, bênçãos sem medida. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, esse texto a gente sempre lê, principalmente quando o provar e ver não funciona, né? Trava um pouquinho ali, ou acontece alguma coisa tal, e você é responsável para poder, ficar responsável para poder, a parte dos dízimos é a oferta do culto. E aí, o que eu vou falar? E pega Malaquias 3,10 e já lê. É uma tendência e está tudo certo, não tem nenhum problema. Acontece que começou a surgir umas ideias sobre esse verso. Uma vez alguém me procurou e disse assim: pastor, eu vou pegar os dízimos, vou trazer para a igreja, porque a Bíblia está dizendo, trazei a casa do tesouro, e vou usar para as coisas da igreja. Porque aqui diz que trazei a casa do tesouro para mantimento da minha casa. Então, essa pessoa estava conversando comigo, aplicando o texto bíblico, se referindo como que a casa do tesouro fosse a igreja local. Irmãos, não é isso que esse texto está dizendo. E é o que a gente vai ver agora nesse estudo. O que a Bíblia quis dizer, onde Deus queria chegar com esse texto. Onde Deus quer chegar com esse texto. Tá certo? Muito bem. Quem foi que escreveu esse texto? Qual foi o profeta? Malaquias. Apenas uma informação para os irmãos. Malaquias, ele foi contemporâneo de Neemias. Se eu tivesse que criar uma historinha aqui, vamos dizer o seguinte, que a igreja que eles se congregavam era a mesma. O templo que eles se congregavam era o mesmo. A escola sabatina que eles participavam era o mesmo. Eu estou aqui criando uma historinha, tá certo? Como se fosse assim, ó, um é um professor da escola sabatina e outro é um ancião, da mesma igreja. Eles eram contemporâneos. Eles se conheciam. E trabalhavam para Deus. Tanto Neemias quanto Malaquias trabalhavam para Deus. Neemias administrando a igreja e Malaquias profetizando em nome de Deus. Ok? Neemias trabalhou na reconstrução do templo de Zorobabel. Esse foi o serviço dele. Ele organizou e reorganizou, reformou o sistema de serviços no templo. Ou seja, quando ele partiu para a reconstrução do templo, também ele organizou como seria os cultos. Colocando nossos dias, como seria a escola sabatina, como seria o culto divino, a doxologia, como seria o culto JA à tarde. Então, Neemias não somente trabalhou na construção do templo, como ele também trabalhou no sistema, como deveria ser organizado o dia a dia religiosa do povo de Deus. Como entrariam os dízimos na igreja, como seriam contabilizados os dízimos, como seria organizado, ponto a ponto, desse assunto. Esse foi o trabalho de quem? Neemias. Em nenhum momento na Bíblia você encontra Neemias dizendo uma coisa e Malaquias dizendo outra. Porque o Deus que orientava Neemias era o mesmo Deus que orientava Malaquias. Qual foi o trabalho de Malaquias? Malaquias, ele combateu os problemas de infidelidade dos israelitas para com os serviços da casa de Deus. Então é o seguinte, organizou como seria Neemias.
E Malaquias, ele combateu aqueles que não queriam seguir como deveria seguir. Deu para entender a diferença? Mas os dois trabalharam juntos. Trabalharam num só objetivo: o bem-estar na casa de Deus. Bom, então, quando se fala de casa do tesouro em Malaquias, nós temos que entender que o que Malaquias estava falando de casa do tesouro também era o raciocínio de Neemias, porque os dois trabalhavam unidos. Ok? Não existe essa ideia de Neemias dizer que a casa do tesouro é uma coisa e Malaquias dizer que é outra. O que Malaquias dizia era o que Neemias dizia. O que Neemias dizia era o que Malaquias dizia. O raciocínio de um era o raciocínio do outro, porque o Deus que estava guiando era o mesmo Deus. Ok? Irmãos, Neemias organizou o sistema do serviço do templo da seguinte forma. Como foi que ele organizou? Os textos estão embaixo, tá bom? Mas Neemias organizou o sistema e serviços no templo da seguinte forma: que no templo de Jerusalém, a sede, fossem recolhidos dízimos e ofertas dos adoradores de Jerusalém e das cidades circunvizinhas. Você tinha Jerusalém, tinha as cidades ao redor. Então, Neemias dizia o seguinte: todos os dízimos se recolhem ali em Jerusalém, também se recolhem nas cidades circunvizinhas. Ok? Número 2, que esses recursos arrecadados fossem encaminhados às várias câmaras do templo e devidamente contados. Ou seja, vinha dízimo de Jerusalém, vinha dízimos de outras cidades, era levado para o templo, a casa do tesouro. Ali havia algumas salas com alguns contadores, com alguns tesoureiros, e eles contabilizavam esses recursos lá em Jerusalém. Ok? O que mais? Que os valores fossem divididos e encaminhados para a manutenção dos sacerdotes e levitas em todo o país. Então, vinha para Jerusalém e saía de Jerusalém, onde tinha sacerdotes e levitas para servir ao Senhor. Deu para entender? Então, onde era o centro da contabilidade? Onde era? Em Jerusalém. Era contabilizado e era então redistribuído onde tinha sacerdotes. Muito bem. Que em Jerusalém fossem estabelecidos tesoureiros e assistentes devidamente designados para contar e separar e repassar os valores. Veja, eu estou trabalhando sobre a organização de Neemias. E eu estou dizendo aqui que Neemias trabalhava junto com Malaquias. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, Malaquias entendia. Tá ok? Muito bem. Número 4. Que houvesse também tesoureiros espalhados nas diversas regiões rurais do país, que fossem responsáveis para receber os recursos que vinham do templo de Jerusalém e que repassassem esses recursos para os sacerdotes e levitas que moravam nessas localidades circunvizinhas. Parecido como acontecia também nos dias do rei Ezequias. Ok? Que os tesoureiros no templo em Jerusalém fossem ministros consagrados, chamados para uma vida de total entrega a Deus em serviços espirituais. O tesoureiro aqui é você, né, Rafael? Hoje de manhã eu estava perguntando, você levantou a mão. Irmãos, o que se espera de um tesoureiro é que ele tenha um espírito de ministro. Existe o pastor que vai ministrar a palavra e existe o tesoureiro que vai ministrar os recursos da igreja. Então, nos tempos de Neemias, se trabalhava para que os tesoureiros fossem pessoas consagradas, dedicadas à causa de Deus. Isso é bonito, isso é muito bonito. A gente saber que o dinheiro de Deus está na mão de pessoas consagradas. Muito bem.
Outro ponto, que os levitas e suas famílias fossem assistidos em todas as regiões do país. Assim, diz o comentário adventista, ninguém devia ser negligenciado, nem mesmo os que viviam em distritos onde havia probabilidade de ser esquecidos. Então você imagina um sacerdote, um levita, um sacerdote, morando num lugar bem distante, isolado, com um lugar bem pequenininho, mas ele está lá, e ele tem a família dele. Então, nos dias de Neemias, os recursos chegavam até ele. Veja, saía de onde ele estava, ia para Jerusalém, era contabilizado, e vinha uma parte para ele manter a sua família. Assim acontecia nos tempos de Neemias. Muito bem. Não era plano de Deus que os levitas saíssem para outras atividades além de cuidar do templo? Deviam ter dedicação exclusiva e tempo integral nos serviços religiosos e na assistência espiritual do povo. Então, os levitas, os sacerdotes também, eram pessoas que tinham dedicação exclusiva para cuidar do povo de Deus. Deixe-me fazer aqui uma ilustração, tá ok? Uma ilustração para vocês entenderem o trabalho dos levitas. Eu precisaria aqui de 12 homens, aqui ó, na frente, 12 homens. Independente do tamanho, da função, é só para ilustrar, não vai falar nada. 12 homens, vamos lá. Pode ficar aqui na frente, para facilitar. Já vem um e-mail ali, né? É um e-mail ou dois? Dois. Olha aí, André, gostei de ver. Ele já disse logo que era um, não era meio não, era um. Muito bem. Vamos contar aí, gente? 2, 4, 6, 8, 10. Tá certo? Tá contando com o André. Eu preciso de mais dois. 2 homens. 1, 2, 3. Vamos lá? Beleza, beleza. Pode vir os dois. Pronto. Pronto. Pode subir aí. Pronto. Está contado 12? Contado 12. Vamos fazer de conta que esse aqui estão os 12 filhos de Jacó, de Israel. Certo? E aqui estão agora representando as 12 tribos de Israel. Tá? Então vamos fazer de conta que aqui está a tribo. Que tribo aí? Diga uma tribo aí. Ruben. Certo? Amigo, seu trabalho será plantar maçãs. Certo? Então você só tem maçãs para comer. Você vai plantar maçã, só tem maçã para comer. Tá bom? Café da manhã, uma maçãzinha maravilhosa. Na hora do almoço, uma maçãzinha, um suco de maçã, né? À noite, a maçã, inverte, suco de maçã com maçã. Né? Você vai plantar só melancia. Gosta de melancia, não? Pronto, melancia. Então, na hora do almoço, o que é que vai ter? Ela que vai fazer o almoço lá. Cozinha melancia, né? Só melancia, tá bom? Você vai cuidar de peixe. Aqui vai cuidar de ovelhas. Viu, André? E assim vai, ó, cada um com uma função. Certo? Naftali, Ruben, Dan, Simeão, Levi, Issacar. Aí chegou em Levi. Aí Deus falou para Levi: Levi, vem cá. Você, aguarda um pouquinho aí que eu vou falar uma coisinha para você, Levi. Você só tem maçã em casa, né? Só maçã. Dá para trocar um pouquinho com melancia e para ter melancia de manhã, maçã à noite? Dá? Você faz a troca. Esse aqui, pescador. Pegar um peixinho, o que é que você vai fazer? Troca uns peixinhos com melancia, etc, né?
E assim vai, certo? Chegou para Levi e falou: Levi, você não vai cuidar de maçã, você não vai plantar nada, você não vai pescar nada. Aí qual foi a pergunta de Levi? Qual você acha que Levi ia perguntar para Deus? Eu vou viver de quê, né? Como? Né? Levi, você vai cuidar da vida espiritual dos seus irmãos. Orar com eles. Você vai, na hora que eles tiverem um casamento, é você que vai fazer o casamento deles. Na hora que nascer uma criança, é você que vai fazer a dedicação deles. Na hora que faleceu alguém da família, você que vai lá fazer o sepultamento. Você vai viver de forma exclusiva para cuidar do preparo espiritual do povo de Israel para se encontrar com seu Deus. Certo? Agora, a única forma que você vai ter para poder sobreviver e manter sua família é que de tudo de maçã que você plantar e colher, 10% você leva para Levi. Tudo que você colher de melancia, 10%, manda para Levi. E assim, todos os irmãos deveriam fazer a mesma coisa. E você vai se manter com essa parte que Deus reservou para você. E você vai cuidar da vida espiritual deles. Certo? Para isso, existe uma situação. Você não vai ter tempo para plantar maçã, nem melancia, nem pescar. Porque eu preciso de você 24 horas, preocupado e ativo na salvação dos seus irmãos. É assim o trabalho de Levi. Entenderam? Obrigado, gente. Muito obrigado. Então, é aí que está a situação. Houve uma época, nos dias de Neemias, que Neemias, quando chegou, percebeu que o povo tinha abandonado o templo, porque aí veio o exílio, aquela coisa toda, abandonou o templo, cada um foi fazer alguma coisa, aí os levitas e os sacerdotes foram fazer outras coisas, porque não tinha tempo, não tinha nada, mas agora ele estava reconstruindo e reorganizando, né? Daria para a gente ver Neemias capítulo 13, versos 10 a 11, 10 e 11? Alguém podia ler para mim? Neemias capítulo 13, versos 10 e 11. Acharam? Alguém achou? Achou? Vamos lá, deixa eu chegar até aí com o microfone. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Vocês viram aí? Houve um momento em que houve o exílio, né? Foi destruído o templo, foi quebrado tudo. Aí os levitas foram fazer outras coisas. Quando Neemias chegou, falou assim: não, por que vocês se afastaram? O trabalho de vocês é no templo, exclusivamente no templo, na vida espiritual da igreja. Então vocês voltam para lá, reassumam o posto de vocês, e os irmãos de vocês vão manter vocês com os dízimos e as ofertas. Ok? Está aí, no livro de Neemias. Então veja que Neemias estava reorganizando o sistema. Os dízimos e as ofertas seriam trazidos ao templo em dinheiro ou em produtos, né? Ou em melancia ou em real, se fosse nossos dias, né? Muito bem. Existe até um lugar no Peru, né, pastor? Você lembra na época, há um tempo atrás, tem um lugar no Peru que é muito difícil chegar dinheiro lá. É uma montanha, muito difícil chegar dinheiro lá. E eles plantam e colhem, e o que eles têm, eles levam de dízimo. O envelope de dízimo é um saco desse tamanho, que eles colocam as frutas, batatas e tudo, e levam dedicação ao Senhor, né? É o que eles têm na hora lá. Muito bem. Deixa eu fazer um resumo, então, tudo que eu falei aqui. Tá? A gente foi citando os textos bíblicos, e agora eu queria fazer um resumo. Resumindo, vou repetir os pontos que eu já falei. Para entendermos a casa do tesouro em Malaquias, devemos entender os serviços no templo,
como está escrito em Neemias. Os dois eram contemporâneos e o templo que frequentavam era o mesmo. A casa do tesouro, onde ocorria todo o sistema operacional de dízimos e ofertas e dos serviços, eram centralizados em Jerusalém, ou seja, todos os dízimos e ofertas eram enviados para Jerusalém. No templo de Jerusalém havia tesoureiros designados para recolher os recursos que chegavam de vários lugares e repassar para os levitas, inclusive os que moravam em outras regiões rurais. Tá? Muito bem. Irmãos, existe uma semelhança em como era o sistema antigo de Israel, como Deus orientou a Neemias, com o nosso sistema da Igreja 27º Dia. O sistema que nós seguimos hoje é um sistema, irmão, bem quase gêmeos, nos dias de Neemias. Querem ver só? Vamos ver algumas semelhanças. Assim como nos dias de Neemias e Malaquias, os dízimos e as ofertas eram centralizados no templo em Jerusalém, assim também hoje acontece nas sedes administrativas da igreja. Ou seja, os recursos recebidos, depois de contabilizados, são encaminhados para os diversos distritos. Não é assim que acontece? Cadê o tesoureiro? Não é assim que acontece? Você recolhe os dízimos, encaminha para a sede administrativa, como se fosse Jerusalém, não é assim? E aí, esse valor, ele volta e é atendido aos sacerdotes, são os pastores, que atendem os distritos. Mesmo que mora aqui perto, mesmo que mora no lugar mais distante que for, mas ele recebe também, ele mantém a família dele. É assim ou não é? Você que é tesoureiro. Então, semelhante. Os dízimos encaminhados para a manutenção do ministério pastoral e evangelismo. E as ofertas para reformar e estabelecer novas igrejas e abrir novos pontos de pregação nos distritos. Mais ou menos assim. Eu contei isso pela manhã, vou tentar relembrar um pouquinho, explicando melhor agora. Quando você entrega uma oferta e você não direciona essa oferta, você não diz para onde essa oferta deve ir, você só entrega na salva, ou em forma de pacto, ou em forma de oferta avulsa, mas você coloca o dinheiro lá. Então, o tesoureiro vai fazer as divisões. Ele pega o dízimo, manda para a associação. Vai pegar a oferta, cerca de 20%, cerca de 60% vai ficar aqui, 60% fica aqui, estou colocando números fechados, e 40% vai para a associação. Quando chega os 40% na associação, 20% dos 40% vai para os campos missionários, onde estão nossos missionários em diversos lugares do mundo. E 20% fica na associação, para que a associação possa comprar bancos de evangelismo, comprar cadeiras, som para poder abrir novos lugares, comprar terrenos, ajudar uma igreja numa reforma, etc, etc. Com esses 20%. Ok? Então, é assim que a igreja trabalha. Muito parecido como nos dias de Neemias. Ellen White diz assim, aqueles que se encontram à testa dos negócios na sede da causa, né, na sede administrativa, têm de examinar detidamente as necessidades dos vários campos, pois eles são os mordomos de Deus, destinados a estender a verdade a todas as partes do mundo. O que é que ele vai estar dizendo aqui, irmãos? O que é que ela está dizendo aqui? Que as pessoas que trabalham nas sedes administrativas, aqui tem uma associação, no Rio de Janeiro tem uma união, em Brasília tem uma divisão, e nos Estados Unidos tem a associação geral. Que quem trabalha nessas sedes administrativas precisa cuidar dos recursos para que o evangelho chegue em todos os lugares do mundo. Irmãos, isso já está ficando claro para mim e para você, que quando Malaquias falou, trazei a casa do tesouro, ele está se referindo à igreja local ou à sede administrativa? Em Jerusalém? A sede administrativa. Então, por isso que nós, adventistas, não pegamos os dízimos e usamos na igreja local. Porque desde as orientações da Bíblia,
e do Espírito de profecia, sempre somos orientados a encaminhar as sedes administrativas. E de lá é que é repartido para poder seguir para o mundo inteiro. Porque se fosse só na sede administrativa, a igreja aqui de Contagem, tudo que entraria aqui só ficaria aqui. E como evangelizar a China, o Japão, o Equador? E como evangelizar o mundo todo? E como nós seríamos evangelizados aqui? Porque vieram missionários de fora para cá. Como a mensagem chegaria aqui? Se cada um ficasse no seu lugar, cuidando de si. Ok? Então esse não era o plano de Deus. As finanças, diz ela, as finanças da causa devem ser devidamente cuidadas por homens que tenham habilidade para o comércio. Eu já vi pessoas reclamando, líderes da igreja, assim, ele é muito comercial, ele é muito administrativo, não abre mão de nada, tem que ser daquele jeito ali. Irmãos, é orientação profética. Aqueles que trabalham nas sedes administrativas têm que ter o tino comercial, para saber onde comprar um terreno correto, onde comprar mais barato, como colocar um pastor para trabalhar aqui, outro para trabalhar ali. Essa visão administrativa. Esse é um plano de Deus para a sua igreja. Os que estão na direção das associações devem procurar que tenham capacidade comercial para cuidar dos pormenores financeiros para a obra em que lugar? Em que lugar, gente? É na igreja local? É na igreja local ou não? Nas cidades. Se tais homens não forem encontrados, então que se protejam meios encontrados, né? Então que se provejam meios para preparar homens que assumam essas responsabilidades. Orientação profética para a igreja. Nós estamos aqui em Contagem, eu vou decorar, até o final do dia eu decoro. Em Contagem, mas nós temos que estar preocupados com todas as cidades no mundo, entendeu? Essa é a nossa preocupação. Eu não tenho que estar preocupado só com Contagem. Contagem faz parte da minha preocupação. Mas nós temos que nos preocupar com o mundo todo. Esse é o plano de Deus. Ok? Existem aqui, irmãos, 3 textos que eu reuni do Espírito de Profecia. 3 textos que, quando eu uni, deu uma frase. Eu peguei um texto, o segundo texto, o terceiro texto, e formei uma frase para entender um raciocínio de Ellen White. Ela diz assim, ó. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, a participação de cada membro nas diversas instâncias, desde a igreja local, passando pelas associações, uniões e associação geral, é o quê? Ela disse isso no livro Testemunho para a Igreja. Agora, no livro, ainda no volume 8, sendo na página 132, ela disse: a organização das igrejas em uniões foi uma solução de Deus. E Testemunho para Ministros, página 375, e através delas, Deus seria acessível a todas as igrejas. Ou seja, as associações, as uniões, as divisões, a associação geral, devem trabalhar de tal forma que todas as igrejas sejam atendidas. E que se surjam novas igrejas. Ok? Nós temos a igreja local, que é a igreja Contagem. A união de várias igrejas forma uma associação. Qual é a associação aqui? Mineira Central. Se você vai juntando todas as associações, forma uma união. A União Sudeste Brasileira, que fica com a sede no Rio de Janeiro. E juntando todas as uniões, inclusive a União Leste, onde eu trabalho, a união de vocês, que é a União Sudeste, juntando todas as uniões, forma a divisão sul-americana. E juntando todas as divisões, vai formar a Associação Geral. Na verdade, as divisões, os presidentes das divisões são vice-presidentes da Associação Geral. Okay? Então, essa é a nossa unidade. E esse é o corpo que Deus tem para que o mundo seja evangelizado. Essa é a estrutura que Deus estabeleceu para que a igreja pudesse avançar em todos os cantos. Tanto nos dias de Neemias e Malaquias, como hoje na igreja adventista, os pastores têm dedicação exclusiva à causa de Deus. O pastor Jeú está aqui. O pastor Jeú não pode ter outra profissão.
Ah, eu vou ser professor. Ah, eu vou ser engenheiro. Não. Dedicação exclusiva ao ministério pastoral. Assim como nos diz Neemias, também é na igreja adventista hoje. Então você pode encontrar, talvez, em alguma igreja aí, você pode encontrar o pastor tendo outra função, além de pastor. Eu tenho amigos que são de outras denominações, são pastores, mas também trabalham com outras funções, além de ser pastor. Da igreja adventista, é dedicação exclusiva. Ok? Nós temos, inclusive, nós pastores, temos um documento que a gente assina anualmente, que é de dedicação exclusiva, para confirmar que nós vamos trabalhar exclusivamente para a vida espiritual da igreja. Não, veja só, se a igreja, vou dar um exemplo, tem uma pessoa que fez teologia, vai ser pastor, mas antes de fazer teologia ele era engenheiro. A igreja pode chegar para ele e pedir para ele trabalhar como engenheiro no ministério. Pode, a igreja pode fazer isso. Tem uns que são formados em teologia e meu filho está fazendo teologia e jornalismo. De repente a igreja diz assim, não, eu quero que você trabalhe no setor de jornalismo. Mas é a igreja que está conduzindo ele, dedicação exclusiva para aquilo. Tá certo? O que ele não pode é fazer o seguinte, ele trabalha para a igreja como pastor e trabalha por conta própria em um outro setor, ali para o Estado, etc, etc. Então, veja só, como professor de matemática, história, essas coisas, a ideia é o seguinte, ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. Tá certo? Ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. Agora, a igreja pode, por exemplo, eu conheço um pastor, ele é pastor distrital, mas ele trabalha, além de pastor distrital, ele trabalha para a associação como engenheiro. Quando a igreja está sendo construída, ele vê se tem algum problema, ele dá as orientações, ele faz os cálculos como engenheiro. Mas ele trabalha para a associação, ele tem um distrito. Mas a igreja diz para ele, olha, eu quero que você trabalhe no distrito e assessore seus colegas numa visão que eles não têm. Entendeu? E ele faz isso sem nenhum problema. E são lindas igrejas que são construídas lá. Na União Leste Brasileira, foi feito um projeto de se construir 1000 igrejas em 5 anos. Então, nós precisaríamos de pessoas profissionais que pudessem ajudar nessa visão. Não é? Então, isso já ajudou bastante. Já estamos conseguindo. Acreditamos que agora, este ano, vamos inaugurar a 1000ª igreja, pela graça e honra de Deus. Sim, meu irmão. Irmão Fernando. Não é duas remuneração. Esse colega que eu falei para vocês, esse aqui, não, ele é pastor. O que ele recebe é como pastor. A associação que deu uma tarefa para ele olhar as igrejas. Mas ele não recebe 2 salários, não. Ele é dedicação exclusiva ao ministério. Não vai ter. E dificilmente ele vai ser convidado para isso. Mas se acontecesse por alguma situação, ele seria pastor e exclusivamente pastor. Tá bom? Tá claro assim? Nós temos até uma credencial, não sei se você trouxe aí por coincidência sua, né? Nós pastores temos até uma credencial. E essa credencial é o seguinte, nós só podemos executar nosso trabalho como pastor se temos essa credencial. Tá certo? Você não conhece, por exemplo, um médico. Ele faz medicina, não é isso? Perfeito. Ele faz medicina, mas ele só pode exercer se ele tiver o quê? CRM, Comunhão, Relacionamento e Missão, né? O CRM. Quem faz direito? Tem algum advogado aqui, ou estudante de direito? Aqui? Quem faz direito? Como é que é o esquema? Só pode exercer se tiver o AB. O pastor, adventista, se tiver sua credencial de pastor. Daqui é do pastor Jeú. Tá certo? Está autorizado a realizar. Se eu tomo isso dele, ele não pode executar. Tá bem? Qualquer lugar do mundo isso aqui. Tá certo? Isso aqui é mundial. Beleza. Vamos continuar? Eu só queria mostrar para vocês que assim como nos dias de Neemias, é na igreja adventista hoje. Tá? Não é alguém que chega agora, se aventura, quer abrir uma igreja, brigou com outro ali, abriu a sua própria igreja, nada disso. Na igreja adventista, vão seguindo orientação bíblica. Os obreiros da igreja adventista,
estão dispostos a servir a igreja em tempo integral e dedicação exclusiva, entendendo que um obreiro não mede sua dedicação ao serviço por horas, nem de maneira convencional do assalariado. Por isso que eu falei de 2 salários, 1 salário, né, que você perguntou. Mas com total consagração de quem está se dedicando a uma causa que adota como objetivo único e total de sua vida. O pastor contou sua experiência de que não tinha muito no seu coração de sair como missionário, né? O meu era o inverso, totalmente inverso. Desde de estudante que eu queria ser missionário. E eu fiz amigos de outros países, do continente africano inclusive, e eu tinha um sonho de ir para lá, comecei a aprender o dialeto deles para poder ir para lá. Não deu, não fui, não deu certo. Não deu certo. Houve um momento que chegou perto, ainda houve uma consulta para ir para um país aqui na América Central, mas não colou, não deu certo. Eu entendo que Deus está conduzindo minha vida, segui assim, mas sempre foi um sonho de querer ser missionário. Como secretário, eu trabalho numa função chamada Serviço Voluntário Adventista. A Igreja Adventista tem um programa de serviços voluntários. Okay? Você entra no site do Serviço Voluntário Adventista e você pode se inscrever para ser missionário em algum lugar do mundo. E o meu menino, por exemplo, ele se inscreveu, foi para o Uruguai, depois foi para Bangladesh, no sul da Ásia. Minha filha foi para o Chile. Foi para o Chile, logo depois daquele grande terremoto que teve lá. O meu menino foi para Bangladesh quando teve o terremoto do Nepal. E Bangladesh é colado com o Nepal. E eu fiquei preocupado. E aí eu falei com ele, olha, filhão, cuidado aí e tal. Aí ele falou assim, não, pai, olha, eu até queria ir lá, né? Até me inscrevi para ir lá, mas fui barrado no baile. Eu falei, por quê? Foi porque eu sou brasileiro, eu não tenho o curso para enfrentar um terremoto lá. Então, por isso que não foi, mas eu me inscrevi. E você não me falou nada, eu falei, eu sabia que se eu falasse, ia talvez querer impedir, né? Então, por isso que ele não falou. Mas foi lá, trabalhou lá em Bangladesh. E qual é o meu trabalho hoje, como secretário de União? É incentivar jovens a sair para os campos missionários. Então, se você tem um filho, uma filha, um neto, que tem a partir de 18 anos, ele ou ela pode ser um missionário. Tá certo? Para vocês terem uma ideia, existe um lugar, existem várias propostas de lugares que você pode ir como missionário para dar estudo bíblico e etc, etc. O meu menino estava vendo agora, tem vagas, estão chamando jovens para ser capelão tenho a impressão que é nos Estados Unidos. E para quem fala o português. Então, o objetivo não é falar o inglês, é o contrário, falar o português para ensinar lá. Entende? Então, são vagas que vai surgindo, grandes oportunidades. Então, eu entendo que eu não consegui como missionário, mas o meu trabalho é conseguir outros. Teve um ano que eu coloquei 67 jovens nos campos missionários. Então, eu acho que eu estou cumprindo a minha função como missionário, encaminhando outros, né, para o setor missionário. Mas o que está querendo dizer aqui é o seguinte, que nós, como pastores, temos dedicação exclusiva e podemos trabalhar em qualquer lugar do mundo. Ou aqui, ou no Chile, ou em qualquer outro lugar do mundo. Ok? Uma mão levantada ali, não? Como? O voluntário? O voluntário, ele vai com recursos dele, do voluntário, ele providencia o visto e, se às vezes, a roupa, que às vezes é um lugar de frio, um lugar quente, então ele se organiza com o seu enxoval para ir para lá. Quando chega do outro lado, o país que está recebendo, a igreja que está recebendo, vai ajudar com o seguro, com a hospedagem, com a alimentação e ainda dá uma ajudinha para ele poder comprar um sabonete mensal aí, alguma ajudinha. Não é um salário, é uma ajudinha apenas. Pode ser 1 ano, 2 anos. É que não compensa ir para tão longe por menos de 1 ano, né? Não, ali, veja, pode ser, mas não é bem esse projeto. Mas pode ser esse projeto também, dentro do serviço voluntário, ok? Entre no site lá e vocês vão ver. Lá tem Serviço Voluntário Adventista, vocês vão entender direitinho. É um site mundial, da Associação Geral, mas a divisão tem uma também que explica tudo direitinho, tá certo?
Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra os recursos para a casa do tesouro. Vimos há poucos instantes que quando Malaquias falou isso, não estava se referindo à igreja local, mas estava se referindo às sedes administrativas, no caso a sede que era Jerusalém. No nosso contexto existem associações, missões. Então a gente entrega aqui e é encaminhado para lá. Da mesma forma como acontecia, eles entregavam onde eles estavam e era encaminhado para Jerusalém. Ok? Nós percebemos que o sistema como Deus orientou a Neemias, que deveria ser do santuário, da casa do tesouro, o sistema é semelhante ao que nós seguimos hoje. Hoje nós temos a igreja adventista, os pastores distritais, e eles estão nos diversos lugares, vai tudo, os dízimos, vai para a associação e depois volta para poder atender os pastores, que no caso são os levitas, os sacerdotes daquela época. Então, a gente vê muita semelhança, dedicação exclusiva, né? Os levitas tinham que ter dedicação exclusiva, nós também temos dedicação exclusiva. Então, há essas semelhanças que a gente tem que acompanhar, tá ok? Agora vem uma pergunta: por que
Deus estabeleceu desta forma, nos tempos de Neemias, nos tempos de Malaquias, esse sistema, e que ele orientou a igreja para também seguir um sistema parecido, semelhante. Por quê? Qual a razão? Nós podemos ser de outro jeito? Existem outras formas de administrar a igreja, mas Deus orientou que era desse jeito. Vamos ver então algumas das razões? Muito bem. A primeira razão que Deus estabeleceu o sistema na casa do tesouro semelhante à igreja adventista hoje. Primeiro, para manter o que, irmãos? Como uma família e com uma mensagem. Manter a unidade da igreja como uma família e com uma mensagem. Ok? Então, a unidade, irmãos, é um dos maiores presentes que Deus tem concedido ao seu povo. A unidade. Assim como nós somos aqui, somos no mundo inteiro. Ok? Existe um texto no livro Obreiros Evangélicos que diz assim: alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas foi instruída pelo Senhor de que nesta obra da igreja adventista não há isso de cada qual ser independente. Ela faz uma alusão. As estrelas do céu estão todas sujeitas a leis, cada uma influenciando a outra a fazer a vontade de Deus, prestando obediência comum à lei que lhes dirige a ação. E para que a obra do Senhor possa avançar sadia e solidamente, seu povo deve o quê? Eu já vi, uma vez eu estava dando uma palestra assim, aí alguém se levantou e disse assim: pastor, por que vocês na associação fazem assim, 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 assim? E eu olhei para ele e falei assim: como é que é, irmão? Vocês? A associação e a igreja é uma só. Nós somos uma unidade. Não existe esse negócio de vocês, a igreja aqui, a associação lá. Não existe isso, irmãos. Nós somos uma unidade. A igreja local aqui é a mesma igreja local em qualquer lugar do mundo. Não existe essa separação de uns aqui e outros ali. Existe uma estrutura: igreja local, associação, união, divisão e associação geral. Existe essa estrutura, mas somos um. Esse foi o grande plano de Deus. Não é? Irmãos, a unidade é a força da igreja. Olha o que Ellen White diz. A unidade é o quê? A força da igreja. Satanás sabe. Satanás o sabe e emprega toda a sua força para introduzir dissensões. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da igreja de Deus. Deve ser dada, irmãos, maior atenção à questão da união. Queridos anciãos, onde estão vocês aqui? Anciãos, estou vendo 2 aqui, não é? Não sei se tem outros anciãos aqui, mas irmãos, queridos anciãos, quando vocês veem que na igreja tem irmãos chateados com o irmão, corra lá para resolver o assunto da unidade. Corra lá. Porque Satanás sabe que a maior arma que ele tem contra a igreja de Deus é causar desunião entre os irmãos. Você pode ter seu ponto de vista, você pode ter sua ideia, mas não perder a unidade. Não perder a unidade. Devemos orar, irmãos, e fazer tudo possível. Eu conheço uma história de uma irmã que discutiu com outra irmã e as duas ficaram, cada uma para um lado. Iam para a igreja no sábado, mas cada uma para um lado. E o que aconteceu? O pastor foi visitá-las. Percebeu que, na verdade, no início o pastor não tinha percebido essa discussão entre as duas, essa briguinha entre as duas. Foi um negócio entre elas mesmo. Mas percebeu que elas não estavam sendo mais, eram e não estavam sendo mais fiéis na devolução dos dízimos e dos pactos. O pastor foi lá saber se tinha alguma coisa, podia ajudar, orar, o que está acontecendo.
Aí a explicação da primeira foi o seguinte: não, pastor, todos os dízimos e as ofertas minhas estão aqui guardadas. É que aí ela contou, né? Eu tive uma desavença aí com a irmã fulana, e eu sei que eu só devo levar o dízimo depois que eu consertar a minha vida com ela lá, me ajustar lá, fazer as pazes, mas a gente não está bem, então estou guardando dízimo aqui. Quando eu fizer as pazes lá, eu devolvo os dízimos de oferta. Eu falei: não, irmã, mas não é assim não. Isso aqui é de Deus, a gente tem que devolver para Deus o que é de Deus, né? E esse assunto seu, a gente tem que resolver também. Mas vamos resolver as duas coisas juntos. Vamos deixar de... Imagina, eu deixar de ser fiel ao Senhor porque estou magoado com a irmã fulana lá. Aí, então, mas esse era o texto que ela estava dizendo. E o pastor queria dizer o seguinte, que o que deve existir no coração do cristão é o perdão. Perdoa a irmã, entregue seus dízimos lá. Não é isso? E ela fez isso. Ela ficou disposta a fazer isso. Aí o pastor foi conversar com a outra que estava com a mesma ideia. E o que aconteceu? As duas voltaram a se relacionar, né, amigas, e a vida espiritual resolveu delas. Né? Sabe o que é isso, irmãos? É um trabalho que a gente tem que fazer pastoral. Quando a gente vê que tem alguma coisa que está acontecendo na igreja, vamos tentar resolver. Porque está lá, ó, a unidade é a força da igreja, e Satanás o sabe. E emprega toda a sua força para introduzir dissensão. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros. Isso é o desejo do diabo. A gente não pode permitir que isso aconteça na nossa igreja. Tá bem? Muito bom. Vamos lá. Número 2. A pergunta é a seguinte: por que Deus escolheu esse sistema? Tanto para os tempos bíblicos, quanto para a sua igreja remanescente. Segunda resposta. Para o quê? Exatamente. Diz a Bíblia, né? João 17, 21, e fala sobre essa questão da pregação do Evangelho. Quer ver uma coisa? Vamos ver lá 17, 21 de João, que fala sobre a unidade, e Jesus passa a ser mais conhecido através dessa unidade. Evangelho de João, capítulo 17, verso 21. Acharam aí? Achou, irmão? 17, verso 21 de João. Achou aqui? Irmã, pode ler para mim? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ok? Essa unidade, que diz todos sejam um, para que o mundo me conheça. Ou seja, quando nós somos unidos, o Evangelho avança mais. Tá joia? Patriarcas e profetas. Era intuito de Deus que seu povo Israel fosse portador de luz para todos os habitantes da terra. Nos tempos atuais, diz o livro Administração Eficaz, é mister que se lhe ensine também os que se tornam participantes da graça de Cristo. Não somente devem partilhar seus recursos para o avançamento da verdade, mas cumpre entregar-lhe também, sem reservas, a Deus. Irmãos, o que nós temos que fazer é exatamente isso, é estarmos unidos e desprendidos para a pregação do Evangelho. Quando a gente entrega os dízimos, as ofertas na igreja, e ela segue essa sequência que a gente vê, associação, missão, união, o Evangelho vai chegando em lugares que vocês nem imaginam. Agora, recentemente, eu digo recentemente, aí os últimos 3 anos, a igreja aqui na América do Sul tem mantido cerca de 25 famílias missionárias em campos missionários que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam, lugares perigosos. Mas está lá, estão pregando o Evangelho. Mantidos pelas ofertas e dízimos que você entrega aqui, essa igreja. Por quê? Porque nós somos unidos, irmãos. Parte desse valor que a gente entrega aqui vai para os campos missionários. Ok? Terceira razão, para o quê, irmãos? Vocês sabem, hoje a lição falou sobre egoísmo, foi? Hoje a lição falou. Irmãos, eu sempre digo nas palestras que eu tenho feito por aí nessa área, eu digo o seguinte: existe duas chavezinhas que estão no coração humano,
certo? Um é o orgulho e o outro é o egoísmo. Essas duas chavezinhas estão lá no coração humano, devido à natureza pecaminosa. Deus não criou com essas chavezinhas. A natureza pecaminosa colocou no nosso coração o orgulho e o egoísmo. E o diabo sempre quer ligar, introduzir no coração humano o egoísmo e o orgulho. E Deus deseja tirar do coração humano o orgulho e o egoísmo. É você deixar de olhar para você mesmo e olhar para os outros. Você está cuidando de você, mas você está cuidando dos outros. E quando a gente entrega os nossos... Imagina se dissesse assim, não, eu vou querer que a igreja compre um outro som, então eu vou pegar todo o dízimo e vou jogar para lá. Toda a oferta eu vou jogar para lá. Irmãos, isso é egoísmo. Por quê? No mundo inteiro existem lugares que não tem nem som. Os irmãos se reúnem debaixo de árvores, precisando de um som, nem que seja pequenininho. E a gente, às vezes, pega tudo para a gente e diz assim, não, mas é meu, eu vou usar para cá. Não é assim. Deus quer que a gente compartilhe com os nossos irmãos para poder ajudar pessoas lá fora. Ok? Então, o grande objetivo de Deus, através desse sistema que nós temos na igreja hoje, é expurgar o egoísmo. Diz Ellen White, vi que o Israel de Deus, deve erguer-se e renovar suas forças em Deus, mediante a renovação e observância de seu conserto com Ele. A cobiça, o egoísmo, o amor do dinheiro e o amor do mundo permeia todas as fileiras dos observadores do sábado. Esses males estão destruindo o espírito de sacrifício entre o povo de Deus. Muito tem tirado o sacrifício de sobre o altar de Deus. Amam o mundo, amam-lhe o lucro e o aumento, e caso não haja neles inteira mudança, perecerão com o mundo. Deus lhe tem confiado meios, e estes não lhes pertencem, mas o Senhor os fez mordomos seus. Está vendo? Qual é o grande objetivo de Deus? Tirar do nosso coração o quê? O egoísmo. Tá? Então, esse sistema é para isso. Nós poderíamos ter um sistema aqui assim, cada dinheiro ficar aqui. Teria. É um sistema chamado congregacional. Acontece em muitas igrejas evangélicas. O dinheiro fica para a igreja local. Então, se o pastor tem uma igreja grande, vai receber bem. Se o pastor tem uma igreja pequena, vai receber pouco. Porque o dinheiro fica todo ali. A igreja adventista não tem isso. Todo o dinheiro vai para a associação e lá é que é feita a reparte para poder pregar o evangelho e manter o ministério. As duas coisas. Ok? Eu queria contar uma história sobre esse texto que vem agora. Um dia, eu falei para vocês que fui presidente de 2 campos, não foi? Falei de manhã. Então, eu estava como presidente de um campo e uma igreja começou a fazer uma reforma. Num lugar estratégico na cidade. E eu tinha interesse de ajudar essa igreja. E um dia um ancião me procurou. E o ancião foi na minha sala e falou assim, pastor, o senhor poderia... vamos marcar uma data para o senhor lá na minha igreja pregar de sábado de manhã? Ele estava me convidando para pregar, mas eu sabia o que ele queria. Ele queria que eu fosse pregar para ver a igreja em reforma e receber uma ajudinha, né? Tranquilo, vamos lá. Aí marcamos a data, eu fui. Ih, rapaz, fiz teu segredo agora, não foi? Falei teu segredo, não? Não, estou brincando. Aí eu fui, né? Quando eu cheguei na igreja, no sábado de manhã, aí teve ali a lição. Normalmente, quando termina a escola sabatina e começa e tem um intervalo, o que é que os anciãos fazem, os diáconos, com o pregador? O que é que eles fazem? O pregador é visita, o que é que eles fazem? Vão lá para a sala pastoral, não é assim? Conduz lá. Ninguém foi falar comigo. Eu fiquei sentadinho, estava sentado num lugar parecido com esse aqui onde o irmão está. E terminou a escola sabatina, eu ali, né, perdido, sem saber como fazer agora, esperando o ancião ou o diácono me procurar para a gente poder sair, olhar para um, olhar para outro, como se dissesse assim, estou aqui. Ninguém falava nada. Aí chegou o ancião lá na frente. Queridos irmãos, olhem como está a nossa igreja. Nós não temos o piso direito. Nós não temos o forro da igreja direito. A sala das crianças está muito depreciada. E nós queremos fazer uma reforma aqui. Deixa eu só abrir um parênteses.
voltar um pouquinho o filme. Quando eu fui para a igreja, eu conversei com o tesoureiro. Falei assim, olha, eu quero dar uma ajuda considerável, porque eu queria que essa igreja ficasse bonita, porque é um lugar estratégico. Aí o tesoureiro fez toda a contabilidade e conseguiu um valor considerável, né? E ele me entregou o cheque para eu poder entregar lá. Tudo certinho. Fazer a doação lá. Irmãos, aí estava lá o irmão falando, né? Irmãos, a igreja precisa melhorar, precisamos, olha, nós precisamos de recursos, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou ensinar para vocês. Vamos tirar ofertas aqui para a igreja. Então é o seguinte, você vai colocar no envelope de dízimo, assim, ó, igreja local, e pega a sua oferta e escreve lá. Se você coloca igreja local, irmãos, toda a oferta vai ficar aqui. Nós vamos ter mais recursos para concluir isso aqui. E eu ouvindo ali. Porque o sistema não é assim, né, tesoureiro? O sistema é você entregar a oferta, 60% fica para a igreja, 40% vai, 20% vai para poder ajudar igrejas e 20% vai para os campos missionários, que é essa visão de Deus. Visão mundial, contra o egoísmo. Mas o irmão estava dizendo o quê? Fique tudo para a gente. Não vai nada para os campos missionários. É isso que ele estava dizendo. E ele falando, olha, então anote aí. Tá, tudo bem. Quando ele terminou de dar esse aviso, chegou o diácono, já bateu no meu ombro, pastor, vamos para a pregação? Vamos. Aí, organizaram quem ia cantar, quem ia orar, quem ia fazer a parte das ofertas, aquela coisa toda e tal. E eu entrei. Na hora eu estava com minha oferta, minha pessoal, entreguei a oferta, não direcionei, coloquei na salva, como eu coloquei aqui hoje, direitinho. Terminou tudo, cumprimentei os irmãos ali na saída, foram embora. O ancião ficou por último, esse ancião. Aí me procurou, apertou minha mão assim, pastor, que sermão, viu? Obrigado, Deus lhe usou, foi maravilhoso. E eu falei, mas Deus já usando, Deus tá. Pastor, daria para a gente dar uma olhadinha aqui na igreja, nessa dependência da igreja? Eu queria conversar um pouquinho com o senhor. Dá? Vamos lá. Aí ele começou a mostrar o banheiro, realmente estava precisando de ajuda. A sala das crianças estava precisando. A igreja local estava também precisando. A fachada, uma situação complicada. E ele fez a pergunta que eu estava esperando ele fazer. Ele olhou assim para mim e falou assim, pastor, o que é que a associação pode fazer por nós? Aí eu disse, irmão, eu até tinha trazido uma oferta para vocês. Aí puxei o cheque. E o valor era alto. E os olhos dele brilharam assim, ó. Mas eu decidi não entregar e coloquei de volta. Não, pastor, peraí. Por quê, pastor? Calma. O que que houve? E eu disse, irmão, quando o senhor foi lá na frente dar um aviso, e neste aviso, dizia que era para os irmãos pegar as ofertas e colocar tudo para a igreja local. Sabe o que aquele White diz sobre isso? Aí eu citei o texto. Esse texto aqui, eu citei de cabeça, a frase geral, mas aqui está o texto para vocês. O que é que diz lá em cima, irmãos? Embaixo. Eu disse, irmão, vou lhe contar uma coisa. O senhor é líder da igreja, ancião de igreja. O senhor teve a coragem de chegar lá na frente e dizer para os irmãos assim, não olhe para a pregação do evangelho no mundo. Não se preocupe com as outras igrejas que precisam de ajudas. Mais pobre que a gente. Se preocupe com você. Se preocupe com nós mesmos aqui. Eu fico imaginando, irmãos, aquele juvenil, aquele desbravador que estava te ouvindo, que serão os futuros líderes dessa igreja. O que foi que você ensinou para eles? Ele foi, pastor, mas não era minha intenção, essa não era minha intenção. Não foi sua intenção, mas você explicou bem. Pegue todo o recurso e deixe para a igreja local, porque assim nós vamos ter mais recursos. Você foi muito claro no que você queria. Eu vou contar uma coisa para você. Essa oferta que está aqui no meu bolso,
foi dedicada a irmãos que não direcionaram as suas ofertas. Saiu dos 20% que nós tínhamos na associação, que foi de todas as igrejas mais pobres do que essa aqui. Nós temos aqui igrejas, nós temos ao redor do mundo igrejas de pessoas que se reúnem na sombra de uma árvore. Eu já fiz culto embaixo de uma árvore, irmãos. E o irmãozinho entregando a oferta ali sem direcionar, porque ele queria ver o evangelho sendo pregado do mundo inteiro. Eu pegar essa oferta e entregar para uma igreja que só pensa nela. Ela disse assim: não vamos mandar nada para os campos missionários, não vamos mandar nada para a associação. Associação, o que é que você pode ajudar a gente? Irmãos, isso é egoísmo. Nós estamos ensinando errado para os nossos irmãos, para a nossa igreja. Aí ele falou: pastor, então, olha, não era essa a intenção, eu posso consertar, o que é que eu posso fazer? E aí começou aquele choro todo, né? Eu disse: irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou aguardar aí uns 3 meses, vou ver aí a tua liderança, aí eu vou pensar no que eu vou fazer. Tinha uma irmã, uma jovem dessa igreja, que trabalhava na associação. Aí me procurou e falou assim: pastor, o que foi que o senhor conversou com aquele irmão fulano? Porque ele agora só fala na igreja mundial, e só fala agora que a igreja tem que ser pregada do mundo todo, que não é mais para direcionar a igreja, ou as ofertas. Eu disse assim: ele está seguindo a orientação divina. Ele está seguindo a orientação divina. Irmãos, Deus estabeleceu esse sistema para tirar do nosso coração o egoísmo. E quando nós queremos quebrar esse sistema, nós estamos favorecendo o egoísmo na igreja. Favorecendo. Eu não estou dizendo aqui que você não possa pegar uma oferta e dar para uma causa específica. Não estou dizendo isso aqui, não. Nem é isso que o Espírito de Profecia está dizendo. Você entrega seu dízimo e entrega o seu pacto a Deus. E deixa lá. Agora, se você quer direcionar alguma oferta, aí é extra, além do pacto que você fez. Mas não do pacto. Porque o pacto, ele tem um objetivo muito mais real da pregação do evangelho no mundo inteiro. Ok? Muito bem. Quarta razão porque Deus estabeleceu esse sistema. Quem pode dizer para mim? Dá para ler? Pois é, irmãos, olha só. Hoje em dia, existem muitas ideias sobre ofertas, viu? E dízimos. Muitas ideias. Eu já vi na televisão alguém dizer assim: irmãos, venham para a nossa igreja e vamos ter aqui uma bênção especial no manto sagrado, irmão. Você passa a mão pelo manto e Deus vai abençoar você. Irmãos, manto sagrado é um filme de Hollywood. Um filme de Hollywood. As pessoas chegam e dizem assim, pegam um sabonete qualquer, corta em 6 pedaços, põe um papelzinho bonitinho e diz assim: agora você vai ter o sabonete do descarrego. Você vem, você entrega a sua oferta aqui, leva esse pedacinho de sabonete e Deus vai tirar de você a doença, vai tirar o mal olhado, vai tirar... Que é isso, irmãos? Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia, irmãos? Então, esse sistema de dízimos e ofertas no mundo está começando a se corromper. E Deus não quer isso para a sua igreja. Deus quer salvar a sua igreja, salvaguardar a sua igreja de corrupções em projetos que Ele não instituiu, em relação aos dízimos e às ofertas. Por isso que ele deu esse sistema, lá nos tempos bíblicos, e Ele orienta a sua igreja hoje. Nós seguimos exatamente como a Bíblia está dizendo. Porque nós não queremos nos corromper com doutrinas falsas, né? Teve um que teve uma coragem de sair, foi lá na minha região, teve coragem de colocar uma placa na frente da igreja, dizendo assim: venha para a minha igreja, que aqui o dízimo é 5%. Né? Venha para a minha igreja, porque aqui o dízimo é 5%. Que é isso, irmãos? Essa ideia de dízimo e oferta é muito corrompida. Então é melhor seguir o assim do Senhor. Deus está dizendo que é assim que a gente vai seguir. Ok? Conselho sobre Mordomia, página 102, diz assim: uma mensagem muito clara, definida, me foi dada para o nosso povo. É-me ordenado dizer-lhes que estão cometendo um erro em aplicar os dízimos a vários fins, os quais, embora bons, olha essa frase aqui, embora bons, aos nossos olhos, né, em si mesmos, não são aquilo em que o Senhor disse que o dízimo
deve ser aplicado. Os que assim o empregam estão se afastando do plano de Deus, e ele os julgará por essas coisas. Eu fui visitar um ancião, o pastor estava muito preocupado, me chamou para ir lá na casa dele, eu fui. Um ancião da igreja. E ele falou assim, eu quero ser removido da igreja. Um ancião me dizer para mim que quer ser removido da igreja, o que é que vem na sua mente, irmãos? Ou adulterou, não fez? Ou fez alguma coisa assim, né? E eu, irmão, o que é que eu faço? O que aconteceu? Não, é o seguinte, pastor. O dízimo não é para entregar para a obra pastoral? É. Os teologanos não estão estudando teologia para ser pastor? Está. Eu quero pegar os dízimos e ajudar estudantes de teologia. E o meu pastor não está deixando. Porque ele disse que não é para fazer isso, é para entregar aqui na salva. E eu disse, não, o dízimo eu vou entregar lá para os estudantes de teologia. E eu expliquei para ele, irmãos, olha, estudante de teologia não significa que vai ser pastor. Tá certo? Eu mesmo estudei numa turma de 80 pessoas e nem todos são pastores hoje. Então, o senhor não tem como saber, nem a igreja tem como saber. Tá certo? Outra coisa, a pessoa, quando termina o curso de teologia, ele tem um trabalho como aspirante ao ministério. Então, se chegar aqui na igreja de Contagem, um pastor que não é ordenado, a primeira coisa que a comissão da igreja vai fazer é nomeá-lo como um dos anciãos da igreja, não é assim? Vai nomeá-lo como um dos anciãos da igreja. Por quê? Ele ainda é pastor, é chamado de pastor, mas a gente chama de aspirante ao ministério. Ele vai passar 4 a 6 anos sendo observado se ele tem as vocações ministeriais. Se ele tiver as vocações ministeriais e a igreja entender que é o momento da ordenação dele, aí ele vai ser ordenado e recebe essa credencial mundial que o pastor Geu tem. Hein? Existe essa avaliação, ela tem de vários lugares. A igreja, líderes da igreja avaliam, é possível que eu esteja falando para alguns aqui, já avaliou seus pastores, tá certo? Existe uma comissão ministerial na associação que avalia, existe outra comissão ministerial na união que avalia. Então, existe uma sequência. Ele sai de um distrito e vai para outro distrito para ver se... Que às vezes ele se dá muito bem no distrito e não se dá bem no outro. Mas por que não deu certo no outro? Às vezes ele não se dá bem no outro e se deu bem aqui. Por que se deu bem aqui e não se deu bem lá? Então, tudo isso é avaliado a vida do pastor. E depois vem a ordenação. Olha como a igreja adventista é. Aí o irmão, na época de estudante, já queria pegar o dízimo e colocar para lá. Eu falei, irmão, isso não é orientação divina. Mesmo que pareça bem... Parece interessante o que o senhor está fazendo, mas não é a orientação de Deus. E ele disse mesmo, ele disse assim, pastor, se eu não vou poder fazer isso com os dízimos, eu quero ser removido. E ele foi removido, porque ele pediu a remoção. Ele pediu a remoção. Ele foi lá na comissão e disse assim, remova porque eu estou pedindo. Ou seja, ele se achava no direito de usar o dízimo como ele achava que devia ser. E não como Deus estava orientando. Irmãos, isso é egoísmo. Isso é orgulho. E Deus quer tirar, através dessa mensagem, o orgulho e o egoísmo do nosso coração. Ok? Muito bem. Diz Ellen White, no livro Administração Eficaz, assim, ó, não devemos, o líder, né, não deve apoiar qualquer plano para desviar do legítimo emprego dos dízimos e das ofertas dedicados a Deus. Eles devem ser postos em seu tesouro e mantidos sagrados para o serviço dele de acordo com o que ele designou. O propósito de Deus era ensinar ao povo que devem dele se aproximar-se com reverência e temor da maneira indicada por ele, da maneira que ele indicou. E esse texto aqui é interessante, que fala de pastores e anciãos e líderes oficiais, ó. É o dever dos anciãos e oficiais da igreja instruir o povo nessa questão, importante questão, as coisas e pôr as coisas em ordem. Como obreiro de Deus, devem os oficiais da igreja ser corretos nesse assunto claramente revelado. Devem os próprios pastores ser estritos quanto a executar ao pé da letra os preceitos da palavra de Deus. Os que ocupam posição de responsabilidade na igreja não devem ser negligentes, devem antes fazer com que os membros sejam fiéis em cumprir esse dever. Sigam os anciãos e oficiais da igreja as orientações da palavra sagrada e insistam com os membros para a necessidade de ser fiel
e devolver os seus dízimos e as ofertas e os seus pactos. O que é que está dizendo aqui? Que nós, como líderes, você que é professor de escola sabatina, diretor de jovens e etc., líderes da igreja, devemos seguir estritamente como Deus orienta e não ficar criando planos que Deus não orientou. Então, isso, irmãos, vai nos proteger. Isso vai nos proteger. Isso é igual você chegar e passar por um lugar com uma certa velocidade e o guarda chamar a atenção de você porque você passou da velocidade permitida. E às vezes a gente fica com raiva do guarda, mas na verdade o guarda está querendo nos proteger. Não é isso? Está querendo salvar a mim e a minha família. E eu, às vezes, para poder querer fazer da minha vontade, do meu jeito, quero passar dos limites e termina complicando a vida da família. Irmãos, depois de tudo isso que a gente viu, como Deus conduziu o seu povo no antigo Israel e como Deus está conduzindo hoje, eu queria terminar com uma frase de Ellen White, que eu acho linda essa frase, eu acho muito importante essa frase. E eu queria que vocês me ajudassem a lermos todos juntos. Vamos ler juntos? Está no livro Vida e Ensino, página 204. Vamos ler juntos. Passando em revista a nossa história, percorrendo todos os passos do nosso progresso até o estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como dirigente. Nada temos a recear no futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido. Amém, irmãos? Nada temos que temer quanto ao futuro dessa igreja. A não ser que você se esqueça como foi que Deus conduziu o seu povo desde o início até hoje. Deus ama essa igreja. Deus tem essa igreja como algo muito especial nessa terra. E Ele nos orienta como devemos ser como cristãos, em relação ao tempo, em relação aos talentos, em relação aos tesouros que Ele coloca em nossas mãos, como verdadeiros mordomos. Teremos agora a oportunidade na Escola Sabatina durante 3 meses, e entender como ser um verdadeiro mordomo do Senhor. Irmãos, está na hora da gente ligar para Deus e dizer assim, Senhor, me ajuda a ser estritamente fiel da forma como o Senhor quer. Eu não estou dizendo para ser extremista, mas estritamente correto como Deus quer. Meu nome é Evaldo de Oliveira, nascido no Rio de Janeiro. Vim para Vitória, novo ainda, aos 15 anos de idade, e comecei a trabalhar na minha profissão, torneiro mecânico, até que cheguei numa grande indústria de bebidas, ganhando muito bem até, mas senti assim que algo estava faltando na minha vida. Até que eu me casei e comecei a estudar a Bíblia, porque a minha esposa era adventista. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, não deu vontade de parar mais. Eu ganhava muito bem no emprego que eu trabalhava, mas devido à escala que eu trabalhava, eu tinha que deixar por causa do sábado. Praticamente foi acabando tudo que eu tinha conquistado. E eu morei num lugar que eu não gostaria de aconselhar ninguém a morar no lugar que eu morei. Interessante que nesse período em que eu estava nessa situação, muitas pessoas queriam me ajudar. Mas eu não via que eu precisava de ajuda, porque tudo que eu precisava eu tinha, que era Cristo. E a minha esposa, por ela ser muito compreensiva, nós moramos nesse lugar. Mas Deus não permitiu que eu ficasse muito tempo. Então eu consegui um novo emprego. Chegando lá, devido a muitas dificuldades já para conseguir emprego no sábado, eu falei porque era questão da sexta-feira à tarde. Ele falou assim que eu poderia fazer o meu horário. E ali eu consegui aprender muita coisa. Deus, então, Ele tomou uma outra providência. Existia uma pessoa de uma localidade que todas as vezes que ele vinha trazer o trabalho para mim, ele insistia que eu tinha que trabalhar na sua cidade. Até que um dia eu cheguei para ele e disse assim, olha, você vai ser responsável. Se eu for para lá e ficar em dificuldade, eu não sei o que vai acontecer, não. Ele falou assim, não, eu sou responsável, vou arrumar todo tipo de trabalho para você.
Aí eu fui trabalhar na cidade serrana de Marechal Floriano. Lá montou-se uma empresa, eu passei a trabalhar 50% de tudo que eu fazia. E se eu trabalhasse dia e noite, mesmo assim eu não dava conta de tanto trabalho que eu tinha. E Deus começou a me abençoar muito. Me abençoando de tal forma que depois eu saí dessa empresa e montei a minha própria empresa. E ela começou a crescer e crescer. Deus me abençoou tanto que eu resolvi fazer alguma coisa. Então, além do dízimo, aquilo que eu devolvia fielmente, eu fiz um pacto com Deus. E as coisas começaram a melhorar muito. Os meus sonhos começaram a se realizar. Querendo ter uma empresa de um porte melhor na cidade de Marechal Floriano, eu procurava por um lugar. Interessante que todos os lugares que eu procurei, eu não encontrei nenhum local que pudesse atender as minhas necessidades para montar a minha empresa. Não tinha encontrado nenhum local, eu ia passando perto de um pátio, aí encontrei com um amigo e perguntei. Ele falou assim: Evaldo, só existe esse lugar aí, mas essa pessoa não aluga, não vende, isso aí fica aí fechado, tentaram arrendar e por ser um lugar muito grande, teria que ser muito caro. E como eu não tinha mais opção, eu perguntei a ele quem era o dono. Aí ele falou o nome da pessoa. Eu tinha feito um trabalho para essa pessoa. E como eu tenho prazer naquilo que eu faço, porque eu faço aquilo que eu gosto muito, ele me pediu para poder consertar um defeito que tinha na sua indústria de café, de exportação. E eu então fui lá e consertei algumas máquinas para ele. E ele então pegou o telefone, ligou para mim e ao falar comigo ele disse: por que, Evaldo, que você foi embora sem receber? Eu falei: não se preocupa, o importante é que está funcionando o seu maquinário e isso aí é o que importa. Ele falou: não, mas eu preciso te pagar. Eu falei: não, um dia a gente se encontra por aí. E o tempo passou e eu esqueci. Como eu não tinha outra opção, eu falei: a única coisa que eu posso receber é um não. Então eu não desisti. Até que um dia eu consegui falar com ele, chegando lá com medo de receber um não, porque era a última oportunidade. E você deve sempre lembrar de uma coisa, que o fim para você é o começo de Deus. E ele então, no momento em que eu demorava a falar com ele, ele chegou para mim e disse o seguinte: fala logo o que você quer, que eu já sei o que você veio fazer aqui. Aí ele perguntou e falou: só tenho uma pergunta para fazer para você. É para você mesmo? Eu falei: sim, é para mim mesmo. Ele perguntou várias vezes, como se quisesse ter a certeza. E quando eu confirmei que era para mim mesmo, ele já estava com a chave no bolso e me entregou nas minhas mãos e disse para mim trabalhar. Eu comecei a insistir, falei: não, mas primeiro a gente tem que saber como é que vai ser, porque eu tenho que saber se eu tenho condições de pagar o aluguel. E ele virou para mim e disse assim: quem é que está falando em aluguel? Pega a chave e vai lá e arruma o local e vai trabalhar. Eu falei: mas como assim? E o aluguel? Ele falou assim: não tem aluguel. Por mais de 15 anos eu estou nesse local. Se eu fosse pagar um aluguel hoje, seria pelo menos uns R$5.000 por mês. Ele nunca deixou eu pagar nem energia nem água. Mas Deus continuou me abençoando. Consegui construir uma linda casa e além da casa que Deus me deu a oportunidade de construir e presentear minhas filhas, toda imobiliada, consegui realizar o sonho das minhas filhas, que foi o casamento delas. Ainda Deus me deu a oportunidade de dar a elas de presente um carro novo para cada uma delas. E ainda assim, me deu a oportunidade de comprar um carro novo para mim também. Como testemunho na minha própria vida. Porque quem eu era e quem eu sou. O que eu tinha, o que eu tenho. Os bens materiais, para mim, não são nada.
Tudo para mim é Jesus. Como Ele nunca desistiu de mim, eu nunca irei desistir dele. Espero que um dia, mesmo distante de tudo que sou e que tenho aqui na terra, que eu viva eternamente com Cristo. Eu vejo esse testemunho, eu acho interessante, porque aqui não é uma questão de querer comprar Deus. Ele mesmo disse, olha, tudo que eu tenho, isso não é nada. O que eu quero é viver com Deus eternamente. Ele com a família. A gente aprendeu hoje sobre isso, né? A questão não é você ter recursos. O problema é quando os recursos dominam você. Esse é o problema, né? E eu fico imaginando como Deus quer conduzir a nossa vida, como Deus quer nos ajudar, né? Existe um texto na Bíblia que eu acho interessante, que eu queria concluir com esse texto. Eu queria que você lembrasse o que diz a palavra de Deus sobre isso, né? O texto diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te no Senhor e Ele o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantos querem falar com Deus nessa tarde de sábado? Senhor, me ajuda para que eu tenha uma vida de conformidade com a tua vontade. Não fazendo os meus próprios desejos, mas que os meus desejos sejam lapidados pelos teus desejos. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Você tem esse desejo para você e para a sua família? Vamos falar com Deus? Vamos assentados mesmo como você está? Vamos fechar nossos olhos. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para refletirmos a Tua palavra. Passamos um sábado maravilhoso com a Bíblia aberta, estudando textos da Bíblia, conhecendo a Tua vontade. Que possamos estar com nossos olhos sempre mirados no santuário, onde o Senhor Jesus está ali intercedendo por nós, para que não somente a nós, mas toda a nossa família seja agraciada com a Tua salvação. Nos abençoa, portanto, Senhor, e nos concede uma bênção especial de entrarmos no céu com a nossa família. Pois é em nome de Cristo que oramos e agradecemos.